agora também, nem todo mundo conhece o Vinícius, né? E também não está habituado, não teve nenhuma das outras palestras, então, assim, a gente promove esses encontros, a gente está num compromisso esse ano de tentar trazer toda semana temas diferentes, então, algumas vezes é do grupo, são palestras mais técnicas, que a gente tem o grupo do Mavens, que é de troca de conhecimentos aqui interno da DataH, outras são sugeridas pelo Arthur, que são algumas palestras mais que envolvem o processo de internacionalização, temas diferentes, mas a gente está tentando vir trazendo toda semana um tema diferente, né? E aí tem voluntários, ou a gente sabe que a pessoa está estudando já determinado de assunto, a gente pede para ela se voluntariar, ou ela mesma se voluntaria, para vir compartilhar alguma informação com a gente aqui, né? Então, o Vinícius, ele é mestre em visão computacional pela UFG, ele também é chefe de pesquisa aqui na Nolic, então tem uma bagagem gigante aí em visão computacional, já tem uma estrada longa nisso. Então ele vai vir compartilhar um pouco sobre Visual Transformers, ele vai explicar o que é aí. Então, todo mundo se segura na cadeira, que ele já repassou comigo aqui, eu tive que segurar na cadeira para não cair, então vou deixar ele começar. Opa. Compartilha a tela com nós. Vamos compartilhar aqui. Está compartilhando a tela, mas não está mostrando para mim a tela. Vocês estão vendo certinho aqui a tela já? Sim, estamos, cara. Sim. Sim? Não, beleza. Bom, como o Diego falou um pouco, a gente está meio que explorando essa área de Transformers. E, para falar a verdade, a gente começou a ouvir um pouco disso em fevereiro do ano passado. Eu lembro exatamente o dia que eu ouvi falar sobre essa parte, porque foi no dia que a gente foi fazer a entrevista lá com a Nex AI, que o Rafa mandou um áudio para mim do professor Anderson falando para a gente, falando assim, isso aqui é o futuro de visão computacional, que vai ser algo que vai dar uma boa aumentada assim, nas coisas e na capacidade daquilo que a gente vai conseguir fazer. E hoje a gente chegou num ponto em que a gente já começa a ter muitas aplicações que já se beneficiam disso. E até a gente está fazendo uma parte agora de pré-reconhecimento de ações, né, dentro do Nolic, que a gente estava com uma arquitetura de image capture, né, que é você pegar a imagem e transformá-la em texto, e acaba que a gente, dando uma olhada, a gente já viu que essas arquiteturas, a arquitetura que está no estado da arte hoje, que chama Oscar, ela já está usando Transformer. Então, antes que a gente visse, passou de ter muitas arquiteturas no estado da arte que usam só rede convolucional para muitas arquiteturas aparecendo recentes que usam Transformers. E isso é bem interessante, né? Porque a gente acaba que a gente vai chegar muito longe, porque alguns aspectos que eu vou colocar aqui beneficiam, como velocidade de processamento, como acurácia, e outras pequenas alterações e sacadas que ajudam muito na visão computacional, que permitiu que essa área fosse uma das áreas bem promissoras para muitas aplicações, principalmente aquelas que você tem que rodar em tempo real. E aí, quando a gente pensa assim, em Syncar, quando a gente pensa em Nolic, que são aplicações que a gente está rodando ali, processando vídeo em tempo real, é bom sempre ficar de olho, porque em algum momento vai começar essas novas arquiteturas a aparecerem e a gente não ter tempo nem de ir junto, né? A gente já vai começar a correr atrás demais para entender o que é, né? E aí, quando a gente fala de Transformers não é uma coisa assim exatamente nova, né? Em 2017 foi que teve a publicação de um artigo que era o artigo principal do Transformer, que para processamento de linguagem natural foi algo grande, mas para a visão computacional demorou
um bom tempo, né? De 2017 para 2020, começar a ter algumas aplicações, a ponto de, eu lembro, no começo de 2020 já estava se teorizando que em algum tempo poderia ser possível que você teria uma arquitetura que não usa convolução de forma nenhuma, que teria um resultado bom o suficiente para que você não precisasse nem mais usar convolução. E eu lembro de ler um artigo no Medium, que tinha uma discussão grande, nos comentários era a galera brigando depois, xingando um ao outro, falando, você não sabe de nada, porque era algo muito novo, né? E hoje, vendo como é que já virou uma realidade, você pensa, né? Como isso passou de um ano, isso foi um ano, de ser uma coisa que era muito questionada para algo que hoje em dia já está sendo muito usado para desenvolver diversas aplicações em visão computacional, né? E aí, atenção, atenção foi algo assim que chamou a atenção de muita gente nos últimos anos, até antes do artigo do Transformer, que é essa ideia de que quando você está vendo alguma informação, quando você está lendo um texto, todas as coisas estão interligadas, né? Então, você consegue ter contexto, quando você fala assim em texto, quando você olha nas outras informações que estão ali próximas àquele objeto. Então, a atenção vem desse ponto, que é quando você está lendo uma coisa que está ali circulando aquela informação que você está processando naquele tempo, é importante para te ajudar a entender aquilo. Então, você não faz a sua decisão, tem um áudio e eu estou ficando... E o déficit de atenção não deixa eu falar junto quando tem áudio. Pronto. E aí, quando você olha para a visão computacional, tinha esse gap, né, com o NLP. E aí, só recentemente que começou esse gap ser diminuído, né, eu acho que o NLP está muito na frente, né, já foi desenvolvido muitas coisas. Mas agora a visão computacional, não lentamente, né, mas assim, constantemente, toda semana tem um artigo novo de Transformer, que é algo bem interessante, que você vê que está tendo muitas aplicações usando isso. Então, usando aquela ideia aquele exemplo que eu coloquei, né, de atenção, quando você tem uma frase, cada palavra dessa frase ela está relacionada com um outro ponto naquela frase, né? Então, essa frase que eu tenho aqui é kick the ball. Então, a última palavra, para você entender essa palavra, você olha para as outras palavras. Então, tem uma relação entre as informações. Então, quando você está falando da bola, você pode perguntar para quem eu fiz isso. Quando você olha a ação de chutar, o que foi feito, e também você consegue responder quem fez a ação com uma palavra que está lá do outro lado da frase. Então, quando você viu o Transformer saindo, então, começou esse conceito de self-attention sair. Então, em 2017 foi um grande avanço em NLP, né? Porque anteriormente o que se tinha eram arquiteturas de redes recorrentes, né? Em que você pegava uma palavra do texto, você processava a próxima, depois processava a próxima, mas você tinha que ter toda essa informação sendo considerada e transmitida ao longo da rede para que você pudesse entender o contexto, né? E aí, quando você vai para o modo de atenção e aí para o Transformer, o que acontece é que você tira essa questão de sequência, assim, fixa, para que você possa processar de uma forma mais otimizada, né? E aí, o que aconteceu quando você começou ali a fazer o Transformer, e essa parte da atenção, o que aconteceu foi que essas arquiteturas elas têm uma maior vazão, né, que é uma coisa, um ponto-chave aqui, né, que quando você passa uma entrada para um Transformer, para uma dessas arquiteturas, as entradas são processadas em paralelo, sem que você tenha uma dependência sequencial, né? Então, você pode processar uma grande quantidade de coisas paralelamente e ela ainda vai conseguir fazer relações dessas partes para que você possa ter um processamento para você detectar alguma coisa, classificar alguma coisa, né? E aí, quando foi desenvolvido isso tudo, começou a Transformer, mas posteriormente surgiu algumas arquiteturas, né? O BERT, o GPT, e também tem o Oscar, que que foram muitas arquiteturas em NLP que apareceram, que são baseadas basicamente nessa ideia, né?
E aí, quando você olha aqui nas arquiteturas de NLP que você tem recente, então você vê modelos de linguagem que você pode usar para a parte de tradução, com geração de texto, redução de modelo, e outras questões, você vê que, desde 2017, você vê que vários artigos foram publicados que foram, assim, continuamente melhorando esses resultados, sendo mais otimizado, ao ponto de que hoje você tem muitas e muitas aplicações que são baseadas inteiramente nesses pontos. E a ideia que se tem é que, com essa eficiência, essa maior vazão, se a gente conseguisse aplicar esses mesmos conceitos para a visão computacional, a gente conseguiria ter um ganho muito grande em performance e principalmente em tempo, que é hoje algo chave para quando você vai trabalhar em tempo real e outras aplicações que você tem um processamento reduzido para algumas situações, né? Então, se você consegue melhorar nesses pontos, né, principalmente em conseguir rodar mais rápido, teoricamente você consegue fazer mais coisas em tempo real, né? E quando a gente entrou nessa parte de transform, e vamos começar a olhar assim para a visão computacional, o que aconteceu é que as redes convencionais, ela tem alguns truquezinhos que ajudam ela a ser mais generalista em algumas situações. Então, elas têm uma capacidade maior de lidar com translação, né, no objeto. Se o objeto está em determinado ponto da imagem, eu posso mover ele ali e as redes convencionais conseguem fazer isso. Por quê? Porque quando eu vou treinar para reconhecer um objeto, o que eu faço é eu passo várias amostras desse objeto em diferentes posições, diferente iluminação, diferente rotação daquele objeto, e isso ajuda a rede a aprender que o objeto não vai aparecer sempre naquele lugar. Mas essas relações espaciais são muito interessantes para uma rede convencional aprender, né? E o problema é, quando você tem essa arquitetura de transformer, né? E principalmente em NLP, o que acontece é que os modelos são treinados em uma quantidade imensa de dados, né? E se você não tiver essa capacidade, então você não ia conseguir generalizar muito bem, né? E aí, quando você vai passar para imagens também, imagina, a gente tem uma aplicação que a gente estava tentando fazer de reconhecimento de máscara. Não tem datasets de reconhecimento de máscara, por exemplo, porque se for pensar, a pandemia começou 1 ano e alguns meses atrás aqui. Então, você não tem esses dados numa quantidade muito grande, se você for comparar com uma arquitetura como um conjunto de dados como o ImageNet, que tem milhões de imagens. Então, se você for comparar por esse ponto, muitas aplicações de visão computacional já teriam esse problema, né? Mas as vantagens seriam que, se conseguíssemos transpor esses problemas, a gente conseguiria treinar arquiteturas muito profundas, né? A gente não tinha se visto nenhum sinal de saturação na performance, né? Então, se a gente conseguisse poder processamento, conseguisse dados suficientes, a gente conseguiria ir muito longe nisso. E a gente teria que as informações de posição poderiam ser de alguma forma relacionadas no aprendizado ali, como uma frase, as relações de posição e contexto ali são levadas em conta, né? E aí surgiu o famoso Visual Transformer, né? Que é uma solução bem única para a visão computacional, né? E aí, fazendo comparação, já entrando nessa parte aqui, com redes convencionais, as redes convencionais têm alguns pontos que são bem únicos nela. Então, ela tem o campo receptivo, né? Que o campo receptivo é quando você pega a imagem e você processa ela, você sabe que uma parte da imagem que, por exemplo, se você está olhando na câmera e está me vendo aqui, você vai saber que meu nariz está aqui perto da boca, que está perto dos meus olhos, mais distante do cabelo, mais distante das minhas mãos, e coisas do tipo. Então, quando eu passo isso e com processos como imagem, eu vou saber que essas informações que estão próximas, elas têm uma relação que ajuda a detectar. Então, se eu só pegar o nariz e colocar aqui na imagem, é meio difícil reconhecer isso aqui como um rosto, né? Porque você sabe que todo o contexto ali em torno ajuda, né? Então, quando você tem redes convolucionais, você tem que elas são invariantes de translação também, né? Que ela
como eu disse, ela é capaz de reconhecer um objeto se você rotacionar ele, se você vira de cabeça para baixo, se muda a iluminação, se ele está mais perto ou mais longe. Todas essas informações, todas essas variações ajudam as redes convencionais a fazer isso, né? Mas a gente também sabe que localidade em imagem é importante. Por quê? Imagina que você está fazendo aqui você treina um modelo para reconhecimento de celular, né? E aí você tem esse celular aqui na frente. Se eu estiver muito perto da câmera, esse objeto vai fazer uma grande porcentagem, mas muitas das vezes o objeto de interesse que você está tentando processar ali naquela imagem, ele é uma quantidade tão menor do todo de pixels que faz com que você tenha que processar muita coisa, sendo que a sua informação principal está ali naquele ponto específico, né? Então, se você tivesse um único objeto, pode ser que você gaste muito tempo processando ali em torno e você não consiga chegar na informação muito boa. E o contexto também ele pode não, de certa forma, contribuir, ou pode contribuir para esse caso. Mas o que é mais importante de a gente olhar e o que seria mais importante para você fazer a detecção na imagem? E aí, quando esse artigo surgiu, e olha que é bem recente esse que eu estou comentando aqui, que foi em novembro de 2020, com a galera do Facebook AI, quando esse artigo surgiu, começou a se mostrar que era possível usar esses conceitos, aproveitar essas propriedades para que você possa processar a imagem, mas que era preciso você adaptar, né? Porque uma imagem não é exatamente como um texto, né? Então, um transformer, você pode mudar as coisas de lugar, mas uma imagem, por isso que eu lembro, você tinha uma frase, você pode ainda ter uma frase que faça sentido, você pode pegar uma palavra, botar de um lado para lá, você pode ser mais poético, digamos assim, na frase, não um pouco a forma que você fala, mas ela ainda fazer contexto. Então, você pode perguntar dentro da frase. Mas quando você está falando imagem, você corta aqui no meio do meu rosto aqui, você cola um pedaço aqui com a parte de baixo aqui, isso aqui, acaba que a imagem não faz mais tanto sentido. Então, você tem que uma informação espacial que você tem que levar para dentro da rede e isso não pode ser descartado, né? E aí, qual que seria o ponto? Por que a atenção seria bom? A atenção seria colocar ele realmente ali como se fosse um escopo em cima ali da imagem, dizer exatamente assim, isso aqui é o objeto que você vai processar para detectar. Então, se a gente conseguir encontrar ali, imagina que você tem um fundo que é muito movimentado, que tem muito pouco textura, que são coisas que influenciam no desempenho das redes, você conseguiria ignorar todo aquele background, todo aquele plano de fundo da imagem e olhar simplesmente para o objeto. Isso aqui você vê até arquiteturas, principalmente de segmentação, né, que é você simplesmente fazer o contorno da pessoa, assim, ia ser muito bom, né, porque você ia dizer para ela exatamente onde está o objeto, né. Então, se a gente conseguisse fazer isso, seria muito interessante. E nesse artigo que foi mostrado é exatamente isso. A partir dessa ideia de você pegar a imagem, juntar com um modo de atenção e, de alguma forma, transformar ela para ser processada como se fosse texto, acabou que o resultado foi que a arquitetura reagiu da forma que você esperava. Ela realmente pegou a imagem e simplesmente focou nas coisas mais importantes. E quando você tinha uma classe aqui, por exemplo, cachorro, ela aprendeu a focar só na parte do cachorro, do pássaro, dos outros animais, dos outros objetos. Então, ela realmente aprendeu o que é mais importante na imagem e aprendeu a ignorar muitas outras informações para que você possa fazer isso. Então, ela pegou a imagem e transformou ela de uma forma que você pode ser processada desse jeito. E aí, um ponto que foi bem curioso que aconteceu foi que, quando passou para fazer essas arquiteturas, em vez de se tentar transformar o transformer de uma forma que possa ser processado processar a imagem, o que aconteceu foi que se manteve as arquiteturas. Então, ao invés de tentar criar um novo BERT, um novo GPT, uma nova arquitetura, o que foi feito foi que se usou as arquiteturas que se tem hoje, né, que já estão bem avançadas, otimizadas, implementadas, e aí fez algum truque para que você possa utilizá-la. Então, o que acontece é que você tem dentro dessas arquiteturas novas de Visual Transformer, você tem o Transformer clássico. Então, você vai ver essas arquiteturas de visão computacional usando o BERT, usando o Oscar,
usando o GPT para aprender essas informações, da mesma forma que foi usado em NLP. Então, as mesmas arquiteturas, sem mudar muita coisa, são usadas da mesma forma. Mas, para fazer isso, você tem que fazer alguns truques, por causa daqueles problemas que eu citei, né? A informação posicional de uma imagem é importante para você entendê-la, né? Não é como aquelas pequenas variações que você pode ter, né? E esse novo tipo de arquitetura, né? Novo, assim, novembro de 2020, né? Alguns poucos meses, é chamado de Visual Transformer, ou VIT, e a gente pode descrever ele como uma pequena sequência de passos, né? Então, o que acontece? Você pega, quando você vai processar uma imagem, o que eu vou fazer com esse treco agora? Eu pego a imagem e divido ela em patches. Então, patches, como o Diego deu um exemplo bom para mim, é como se fosse uma coxa de retalhos, né? É como se fosse cada retalho daquela imagem ali, que eu vou usar isso para construir. Então, eu divido a imagem, e aí eu transformo essa imagem, em vez de ela estar nessa informação como uma matriz, aqui eu coloco ela toda como uma sequência, né? Então, essa informação toda como se fosse uma frase, né? E aí, com base nessa sequência, eu transformo essa imagem, esse pequeno pedaço dessa imagem, eu transformo esse pedaço em um embedding, né? Da mesma forma que o NLP processa embeddings, aqui a gente está processando a imagem e transformando ela em embeddings de baixa resolução. Então, aqui está dividindo em 3x3, né? Mas você pode dividir com um tamanho bem maior e você vai ter pequenos embeds que vão estar descrevendo essa informação. E aí, não só isso, você pega a imagem e transforma em um embed, mas você adiciona duas informações interessantes aqui. A primeira delas é que você adiciona uma informação posicional. Então, você vai dizer, para cada parte desse embed, eu falo assim, o embed 1, ele está na posição 1 dessa imagem, o próximo é esse aqui. Para dizer assim, esse aqui está próximo desse, e esse aqui próximo desse. Eles não são tão permutados ao longo da arquitetura, então eles são sempre apresentados como entrada juntos com a informação de onde ele estava. E, além disso, como acontece em redes convencionais, que ela aprende um monte de coisa dentro da arquitetura, o que acontece é que, além de você passar esses pequenos embeddings das imagens, e além de você passar a informação da posição, você passa uma informação extra, que eu particularmente chamo isso de um spoiler, que é você passa a classe do objeto que você está tentando reconhecer já na entrada. Então, é como se você está colocando aquela informação dentro da rede para ajudar ela a aprender. E aí, como sequência, depois que você faz esse processo aqui, que você pega a imagem, divide ela, transforma ela em um embedding, e aí, quando ela está transformada em embedding, você vai olhar para esse dado, ele aparecer com um dado textual, né? Vai ser só uma sequência de informação para ser processada. Então, depois que você fez essa transformação, você simplesmente passa essa informação para um transformer, para fazer o treinamento. E aí, o problema e o passo comum é você fazer um pré-treino no modelo em um grande dataset. Geralmente, o que se faz é, em transformers, para visão computacional, você faz um pré-treino no dataset do ImageNet com uma quantidade gigantesca de imagens, no campo de milhões de imagens. Você treina esse modelo nessa quantidade toda de imagens, e aí, na hora que você for fazer uma aplicação específica, você só faz a fine tuning. Mas até esse ponto, em novembro de 2020, com tudo que você tinha de Transformer, antes você não tinha como pular desse passo, né? Então, você tinha que treinar nessa grande quantidade de dados. Então, se você chegasse no problema em que você estava num domínio que era muito específico e que você não conseguisse dados suficientes, não tinha como você treinar o modelo para essa aplicação específica. Então, isso que fazia difícil. Então, aqui a animação mostra exatamente como funciona. Então, você tem imagem, divide, faz os embeds, junta a informação posicional, processa pelo encoder e aí você faz a classificação na frente. Então, você é uma junção de uma parte de processamento de imagem, né? Uma parte de transformer e uma classificação comum, né? E aí, uma coisa bem interessante que aconteceu quando esse artigo foi publicado foi que, se a gente fizer isso, o que a rede vai aprender? O que um transformer aprende quando você passa
informação de imagem para ele, em vez de você passar texto. E aí, assim, foi surpresa, mas foi bem curioso que, se você for comparar com aquilo que a rede convolucional aprende, o Transformer também aprende representações da imagem, que são capazes de reconhecer bordas, reconhecer textura, reconhecer cor, assim como a rede convencional ela aprende a extrair das imagens. Então, isso não é algo que é único para a arquitetura convencional. Então, quando tinha aquela briga de Transformer versus redes convencionais, acaba que e ficou ali meio que dentro do mesmo campo, né? Então, essas informações são aprendidas também. E outra coisa que foi observada é que quando você treina a partir da imagem, o que o Transformer aprendeu a fazer naturalmente é relacionar as informações de forma assim, essa parte da imagem está aqui, próxima desse outro pedaço. Então, eu considero que essas posições são mais similares. Então, dentro dela, já aprendi que essa posição eu posso usar para fazer a classificação. E o terceiro ponto que eu estou colocando aqui nessa imagem aqui, o que aconteceu é que quando foi feito usando o Transformer para imagens, o que aconteceu é que é possível treinar essas arquiteturas com a grande profundidade da rede. Então, a rede com grande capacidade de aprender, você conseguiria passar tantas informações para fazer isso, de forma que você pode ter uma rede bem profunda para você treinar, e mesmo assim ela ainda é capaz de treinar desde que você adicione as redes, né, que é a quantidade de informações que ela relaciona ali. E aí, chegou-se num ponto, como eu saio desse problema, né? Porque em visão computacional você pode, se você está trabalhando ali em uma aplicação mais comum, você pode usar muitos datasets aí, mas, por exemplo, na área de segurança, em que você tem algumas situações bem específicas, como você faz para otimizar essa questão dos dados, né? Como que eu posso transpor essa situação? Porque em muitas situações, por exemplo, se eu for processar para imagens médicas, o domínio é bem distante de um domínio de imagens que são tiradas, por exemplo, de uma câmera profissional, de cachorro por aí, que você pega lá no Google Images. As coisas são diferentes, né? Então, como que nem sempre eu vou ter dados suficientes para treinar essa grande quantidade de dados, para ter uma rede que é bem generalista, para conseguir fazer isso. Então, como que eu faço isso? Então, foi aí que começou a se usar algo que saiu nos últimos anos, né, que foi o Knowledge Distillation, né? E aí esse artigo aqui foi de janeiro, né? Então, o primeiro artigo foi de novembro, e em janeiro saiu o artigo que resolveu o problema dos dados. Então, foi algo bem rápido, também foi do Facebook AI, então, provavelmente eles já estavam trabalhando nisso ao longo do tempo. Mas aí, quando chegou nessa arquitetura que se chama DIT, verificou-se que quando você chegou nela, conseguiu-se ter um trade-off muito bom de acurácia e vazão de imagem, que é considerado hoje o melhor, até uma semana e meia atrás era considerado o melhor para quando você está considerando ali a questão de processamento em tempo real, né? E aí, aí se provou que usar transformers é bem interessante, né, para fazer isso, mas também viu-se que quando você leva em conta as convoluções, você tem alguns pontos que são interessantes, né? Então, você pode sim usar transformer no lugar de convolução, o desempenho vai ser bem melhor, né? Assim como aconteceu em NLP, no processamento de linguagem natural, em que o desempenho melhorou muito. Quando você começou a usar atenção e visão computacional, verificou-se o mesmo. O desempenho melhorou bastante, mas os transformers eles têm um problema de não conseguir gerar um bias indutivo que em visão computacional, especialmente nas arquiteturas convencionais, elas se beneficiam, né? E aí, para você aprender e passar por esse ponto e era uma das limitações, por que eu estava falando isso? Essa parte do bias era o que ajudava as redes a como se fosse
meio que extrapolar algumas coisas, algumas informações, de forma que ela conseguia aprender com menos dados, né? Em relação aos Transformers. Então, para resolver isso, o que foi feito foi usar o Knowledge Distillation, né? Então, o Knowledge Distillation é como se fosse uma classe de aula, né? O que acontece? Você tem duas arquiteturas, e uma arquitetura é chamada de teacher, né? O professor aqui, e você tem uma outra arquitetura que é chamada student, né, que é o estudante aqui. Então, uma arquitetura de teacher, ela aprende dos dados, e a arquitetura estudante, ela aprende do professor diretamente. É como se o professor mastiga a informação aqui, aprende com uma arquitetura bem maior, com quantidade grande de parâmetros, pode ser mais lento ou não, mas aí você tem uma arquitetura menorzinha aqui, que ela aprende desse professor a informação e ela consegue ter um desempenho bom, mesmo não precisando treinar com esses dados todos, né? E quando foi no Transformer aqui, eles desenvolveram um novo tipo de distillation para esse caso, né? E ele aprendeu, e o que verificou é que quando você tinha esse tipo de rede, o que aconteceu foi que você consegue treinar com uma quantidade de muito menores, né? E aí, como que ele deu esse pulo para fazer esse passo? Então, ao invés de usar um outro transformer para aprender, um transformer grande, com quantidade de grade enorme, ele usou uma rede convolucional, que ela conseguiria, teoricamente, aprender com os dados, uma quantidade de dados menores. Então, você usou uma rede convolucional como professor, e ainda que o desempenho dela não fosse tão bom quanto o transformer poderia ser, mesmo assim, o seu transformer estudante, ele ia conseguir aprender o suficiente para que não precisasse você fazer aquele pré-treino que você fazia lá, na escala de 2 milhões, por exemplo, se você usasse ImageNet de imagens, que era um requisito que você tinha em Transformer. E aí, em novembro tinha um problema, em janeiro já começou a ser resolvido, e aí o que aconteceu foi que, assim que esse artigo foi publicado, o que aconteceu, quando você foi fazer a comparação com as arquiteturas que a gente está mais acostumado, então, se você estava acostumado, alguns meses atrás, a trabalhar com ResNet, já começou a dar uma olhada no EfficientNet, o que aconteceu foi que você já ficou defasado em relação a isso, porque quando você tinha essas arquiteturas, até olhando, por exemplo, a ResNet 101, né, que é uma arquitetura que tem um desempenho muito bom, né? E aí você já compara com o VIT, que era aquela primeira arquitetura que eu mostrei. Quando você olha o desempenho delas no ImageNet, você já vê que o VIT já tem um desempenho semelhante com a ResNet 101, com uma arquitetura bem grande, mas que consegue ter uma vazão muito grande em relação a ela, né? E aí, esse DIT, que é essa arquitetura que usa o Distillation e Visual Transformer para treinar, quando você foi ver aqui o desempenho dela, você vê que ela consegue ser superior, né? Em alguns casos com a QL Small e os outros, você vê que ela conseguiu ter um desempenho superior às ResNets, um desempenho comparável com as eficientes nets, mas você conseguiu ter um desempenho muito mais rápido. Então, enquanto a ResNet 101 conseguia processar 753 imagens por segundo, essa DIT ela consegue processar o mesmo tanto de imagens com uma acurácia superior, certo? E quando você olha para os outros datasets, né, e, por exemplo, o Sapphire 10 e as outras de classificação de casos, você vê que o desempenho delas fica realmente melhor que as outras arquiteturas, né? E a vazão muito grande, né? Então, você consegue processar muito rápido, tem um desempenho muito bom com Transformer unicamente, né? Que foi algo bem interessante. E aí, quando você vai olhar nessa comparação de acurácia com vazão de processamento, você vê que as arquiteturas que são focadas em ser mais rápidas, para processar mais em tempo real, você vê que essa arquitetura nova, ela é capaz de processar muito mais rápido e ter um desempenho que é superior. Então, se você estava pensando lá em Efficient DET, que era uma arquitetura que é muito rápida em processamento, quando você vai olhar a rede base, que era o Efficient Net, já tem uma arquitetura que é muito melhor, que é totalmente baseada em Transformer, que já supera as redes convencionais, né? A EfficientNet é uma rede convencional. Então, você consegue já superar isso. E aí, hoje eu estava brincando com o Diego, que nessa de ficar trabalhando, fazendo as coisas, eu meio que perdi isso, que alguns dias atrás, né?
Já saiu um artigo novo que é chamado Going Deeper with Image Transformers, né, que é uma evolução desse último artigo que eu mostrei para vocês, que era o DIT, que ele faz uma referência a Inception, né, que foi uma das arquiteturas que lá atrás teve uma grande disrupção no campo de visão computacional, né, e aí já conseguiu aumentar a capacidade de aprendizado do Transformers, de forma que o desempenho já é muito melhor. Então, quando você olha aqui para o DIT, essa aqui agora é chamada de KIT, quando você olha o desempenho dela, o desempenho é muito superior ao DIT, que é as Efficient Nets e muitas outras arquiteturas que você tem, em que o foco é qualidade e processamento, né? Então, tempo para você processar mais dados ao longo de um tempo. Então, essa arquitetura conseguiu ser muito melhor em questão de acurácia, e ela conseguiu ser muito melhor em questão de tempo de processamento. Então, você já começou a chegar num ponto em que velocidade não é problema. Mas toda vez que você já vai começar a ir para esse lado de processar coisas em tempo real, em tempo, o que vai acontecer é que vão aparecer muitas arquiteturas assim. E aí eu até brinquei de fazer um exercício aqui pequeno, que foi, eu vim aqui no Papers with Code, que é basicamente um site que você tem as arquiteturas, que o pessoal publica os artigos com código, como diz o nome, para você ver as coisas que estão saindo mais novas. E aí eu fui dando uma olhada aqui para ver o quanto de coisas de visão computacional que já usam transformers que estão sendo publicados. Então, dando uma olhada aqui, esse artigo, por exemplo, do dia 28, que é de 2 dias atrás, mais uma de Visual Transformer. Vamos descendo mais um pouco. Transformer para visão computacional. Então, já tem alguma outra aqui que tem um desempenho melhor que aquela. Vamos lá. Outra de visão computacional com Visual Transformer. Outra para reconhecimento de cena com Transformer. Eu vi uma também que é de segmentação que usa Transformer. Então, se você for olhar, aqui já tem mais uma que o foco dela é tempo de inferência, né? Então, se você for olhar para esses pontos, você vai ver que se você estava só acostumado a ver redes com convolução, e se você for procurar qualquer aplicação que seja mais nova, e você for procurar o estado da arte, por exemplo, a gente na Nolic, a gente está trabalhando numa aplicação que usa image captioning, e aí a gente tem, hoje aqui, o estado da arte é o Oscar, né? E aí, quando você vai olhar aqui o Oscar no arquivo aqui do GitHub, né? Ele está usando o quê? Transformer para fazer isso. Então, a melhor rede de image caption que se tem hoje usa Transformer. Então, quando você está olhando isso aqui, você está vendo que vai começar a aparecer bastante no estado da arte arquiteturas que usam unicamente Transformer para conseguir ter um resultado muito bom. E quando a gente olha assim para processamento de vídeo, em que a gente tem uma sequência de informações ali que você está levando e que você tem que tentar entender o que é mais importante ali entre os pontos, você olha que foi até com a indagação que o professor Anderson fez lá em fevereiro do ano passado, foi que vai ser um dos pontos que vai melhorar muito, porque quando a gente olha em reconhecimento de ações hoje, o principal problema é conseguir rodar em tempo real. Que você tem arquiteturas que se propõem a fazer isso, mas elas são muito grandes e elas não conseguem aprender e processar em tempo real, né? Então, a gente já imagina que, possivelmente, nesses próximos meses, a gente vai começar a ver muitos avanços, né? Muita melhoria no desempenho, né? Então, esse desempenho está crescendo rapidamente em questões, assim, de meses, né? Então, a gente está falando aqui do artigo de abril, que melhorou um artigo de janeiro, que melhorou um artigo de novembro. Então, nos últimos 6 meses, então já todo esse campo de visão computacional já tem uma parte grande que está crescendo e que a gente, às vezes, não tem tanta noção de que isso está acontecendo, né? E quando a gente começou a falar, e o Diego conversou comigo de a gente fazer esse encontro aqui, era justamente isso, para que se veja
aquilo que está fazendo, ter uma ideia daquilo que está fazendo, daquilo que está acontecendo, nos artigos, nas aplicações, porque a ideia que tem é que isso vai começar a ser muito comum, da gente ir procurar algum tipo de aplicação e ter redes que não usam mais transformers não usam mais convolução para fazer a detecção. E aí, a ideia é justamente essa, não se perder nesse caminho, né? Saber que hoje tem um caminho assim interessantíssimo para que você consiga rodar as coisas em tempo real com um desempenho muito bom. E, teoricamente, ao longo do tempo, se continuar da forma que está hoje, progredindo, a gente imagina que nos próximos anos vai acontecer o mesmo que aconteceu com os avanços em NLP nos últimos 4 anos. Então, a gente espera que o que venha daqui para frente tenha repercussões muito grandes para essa área de inteligência artificial. E, então, era isso que eu coloquei aqui para trazer algumas coisas que estão acontecendo recentemente. Tem muito para aprender, mas é interessante saber que o estado da arte está se movendo muito rápido em visão computacional, de forma que as arquiteturas que se eu fosse pensar hoje, se fosse pensar hoje não, alguns meses, que eu de cabeça eu ia pensar qual que eu iria treinar um modelo para fazer isso. Eu acho que hoje em dia começa a erguer o questionamento de que aqueles nomes que eram os principais nomes de técnicas para fazer isso no último 1 ano já não são as mesmas coisas. E até um questionamento curioso, né? Que o que aconteceu foi que mesmo com pandemia, mesmo com todas as restrições e a galera estando isolada, a parte de desenvolvimento, de pesquisa não parou, né? Então, você está vendo um avanço muito grande no campo de visão computacional nos últimos meses, mesmo com essas restrições, mesmo a equipe estando separada, mesmo com todas essas restrições, você vê que isso se moveu. Então, de mesma forma que a gente olha, pode pensar que às vezes tinha diminuído a velocidade nessas coisas, mas acaba que continuou e a gente hoje tem muitas opções e muitas coisas novas que podem mostrar para a gente um norte para alguns problemas que a gente não conseguia resolver há pouco tempo atrás, né? Que é uma coisa bem curiosa. Então, era isso que eu tinha para compartilhar um pouco desse paradigma e um pouco dessa empolgação que se tem quando você olha para isso, para ver que em pouco tempo a gente viu grandes avanços e que a gente espera que a gente vai ter muita coisa nova agora em pouco tempo, né? No futuro. Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, eu gostaria de agora abrir um tempo aqui para ver se o pessoal tem algum comentário para falar sobre isso, algumas coisas. Tem muitos aspectos assim que são bem específicos, mas eu gostaria muito que a gente pudesse comentar sobre esses pontos e como o estado da arte avançou nesses últimos meses. Um de cada vez. O Diego comentou no início que ele tinha 18 perguntas para fazer. Então, Diegão, pode ir para número 1 da lista aí. Não tenho, só brinquei com ele só. Não tenho perguntas, não. Eu tenho só o comentário, né? Porque, como o Vinícius disse, a gente vem conversando sobre isso há algum tempo. E a gente estava, Transformers para imagem, isso aí vai demorar, ou não está tão próximo da gente usar no dia a dia. Agora, até antes de começar aqui, o Vinícius até brincou, né? Agora deu aquela sensação de, o carro já saiu e a gente não viu ele saindo. Foi tipo, igual quando você está esperando o ônibus no ponto, se distrai, o ônibus passa. Então, assim, já tá naquele ponto que a gente tem que correr atrás porque, assim, tá saindo mais coisas do que a gente consegue acompanhar no dia a dia, né? Então, assim, como o Vinícius estava mostrando ali, só mostrou uma pontinha do Papers with Code, tem muita coisa saindo sobre isso, né? Então, provavelmente daqui até o fim do ano, a gente
gente vai ter uma enxurrada de artigos novos sobre esse tema, ou o pessoal explorando esse tipo de arquitetura de forma diferente. Eu tenho uma pergunta. Eu acabei de ver que eu tô com o nome do I2A2, mas eu sou o Marco. Marco? Marco, Sempre esqueço de deslogar das contas, velho. Cara, você comentou... E você comentou que vocês precisam meio que fazer o que a gente faz com o texto, que é usar o embed. Uhum. E aí no texto a gente tem uma dificuldade que é balancear o tamanho do embedding, por exemplo, né? Porque se você pega um embed pequeno, sei lá, 512, você não representa sentença muito longa. Uhum. O modelo que a gente usa hoje muito para tentar representar uma sentença tem 768, por exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que uma imagem tem informação para, sei lá, 4.096, sei lá qual que é o 2 elevado a n disso. Qual que é o tamanho do embedding para conseguir representar uma imagem? Como que funciona? Cara, o que eu estava olhando é porque eles estavam fazendo um estudo hoje em dia para tentar realmente responder essa questão. Uhum. Porque realmente é um ponto muito bom, né, para você questionar, mas realmente a imagem tem muita informação. Então, os artigos que eu estava lendo, o que acontece mesmo é que muitas vezes o que você faz na imagem é fazer algumas operações para jogar algumas informações fora. Então, assim como você tem alguns filtros que você transforma as imagens, algumas coisas, você usa algumas arquiteturas até usava mesmo convolução para jogar algumas informações para restringir, para fazer isso, de forma que você consegue mudar esse tamanho, mas realmente ainda não tem o estudo um tamanho ideal para você usar o tamanho da cabeça, né? Para considerar o transform. Então, porque parando para pensar... não, porque dependendo do jeito que vocês resolvem isso pensando em imagem, a gente pode aplicar para texto, porque, por exemplo, hoje é impossível no texto você representar uma página. Quiçá um documento. Tem pesquisa sobre documento, né? Por exemplo, você representar um documento é impossível. Às vezes a sacada que tem em imagem pode ajudar depois o texto a ser representado e tal. Então, um bom ponto para acompanhar. Eu acho assim que uma coisa que eu comentei com o Diego esses dias é que você tinha tudo isso em NLP, né? A galera toda em NLP trabalhando com isso, e agora vocês ganharam reforço da galera de visão, né? Pô, vem com nós, mano. Isso ajude para desenvolver, porque, por exemplo, aquela arquitetura que eu estava falando da Pure Distillation, para fazer o transform que baseia, faz o distillation de uma rede convolucional para pegar outra propriedade, ela pode usar de outros tipos de modelo, né? Talvez essa ideia de usar o distillation, por exemplo, com recorrência, para pensar em coisa temporal ou com convolução, possa ajudar você a aprender essas outras coisas que estão no meio do caminho que o Transformer não consegue abstrair, né? Então, talvez esse seja um caminho. Eu vi que estão usando bastante, isso realmente para otimizar, né, o treinamento, mas você tem muitas portas de entrada para você fazer isso. Muito louco, porque o que eu tenho sentido é que o mundo da NLP chegou na Transformers e parece que cansou de correr atrás de algo melhor. Talvez o que tinha acontecido com a imagem, com convolução, aí acho que agora essa fusão vai botar todo mundo para correr de novo. Legal. Começar a acompanhar esse movimento, que eu confesso que eu já tinha visto papers sobre Visual Transform, eu falava, mano, o que esse povo tá arrumando, velho? Então, legal saber que funciona mesmo. Acho que vai ser bem interessante esse caso. Acho que era isso do meu lado, assim. Foi top. Vinícius, uma dúvida um pouco mais genérica, mas com esse volume, cara, tão grande de paper, tipo, você esqueceu de olhar ontem, já tinha um hoje, assim, como que vocês estão organizando, assim, o pipeline sobre a ótica de, não, esse paper vale a pena investigar porque vai fazer diferença pra gente, prioriza esse, prioriza aquele, qual que é o racional por trás dessa seleção, desse processo? Cara, eu fiz essa mesma pergunta outro dia, eu e o Diego fizemos essa pergunta para o professor Anderson, como que ele consegue orientar 100 pessoas, inclusive o Vinícius e o Lucas que estão aqui, dando dor de cabeça para ele e ainda acompanhar os artigos, né? E realmente o que acontece é não tentar aprender todas as minúcias desse ponto. É tentar olhar para essas sacadas, como o Marco estava falando, de você olhar e tentar observar o que é o pulo do gato em cada ponto. Então, saiu um artigo novo de uma área que a gente está observando, então o que a gente faz é dar uma olhada no artigo,
Às vezes eu mando uma porrada de artigo pro Diego, o Vinícius deve estar cansado dos artigos que eu mando para ele também, essas coisas, e manda assim, dá uma lida, olha assim, vê, isso que tá fazendo. Porque aí, nessas pequenas, né, menos passos, você vai conseguindo ver. E, assim, como eu uso muito o Papers with Code para olhar, assim, olhar os benchmarks das áreas que a gente está trabalhando, eu fico sempre olhando. E aí, quando eu vejo um de Transformer que deu um pulo lá muito grande, tipo do Image Capturing, aí acaba que a gente vai dar uma olhada para ver o que aconteceu e o que mudou tanto para você ter um desempenho tão melhor em relação ao estado da arte, assim, em questão de meses, né? Então, o que a gente faz é realmente isso, a gente sempre está olhando ali casualmente o que está acontecendo ali, dá uma olhada, ver se é bom ali, conhece ali, conversa para ver se te leva para um relacionamento maior para ver depois casar, né? Então, a gente vai sempre por esse sequência de passos ali para fazer, mas acaba que a gente fica mais ali na conversa com muitos desses artigos, porque realmente nos últimos, assim, 3 meses de visão computacional com Transformers, eu acho que a cada 3 dias tem um artigo novo, e é bem engraçado isso, porque você está falando um monte de coisa e acaba se você perdeu o foco um pouquinho, você ficou para trás. E aí, e aí é isso, mesmo. Realmente não tem como você ler todos os artigos. Eu acho que o pulo do gato nesse caso é estar sempre de olho, né? Não para você aprender tudo, mas acompanhar o que está acontecendo, né? Então, se você estiver fazendo isso, acaba que os times todos vão fazer. Então, o pessoal lá da Mr. Tour, eles fazem isso o tempo todo, né? Que eu fico vendo que eles estão comentando de artigo o tempo todo, mandam um artigo, eles me mandam uns papers de coisas de NLP, mesmo que não é na minha área, mas eu gosto de ler. E, mas, assim, é aquela coisa, fica compartilhando, né? Então, eu acho que dentro do time tem que ter essa ideia de que toda vez que alguém vê uma coisa diferente, como é que eu aprendi sobre atenção? Foi porque o Vinícius, quando ele estava estudando para fazer alguma coisa no Mr. Tour, ele me mostrou atenção, falou tanto que era massa, e eu ficava chorando, não tem isso em visão, não tem isso. Então, eu acho que é assim, como a gente tem uma equipe muito grande, a gente tem esses relacionamentos com os professores, com a galera que está fazendo pesquisa, é bem interessante fazer o que a gente está fazendo hoje, a gente discutir esses passos e discutir essas pequenas coisinhas, porque acaba que vai dar uma ajuda para a galera. Eu acho que daqui a um tempo, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai estar publicando esses artigos e vai estar dando dor de cabeça para os outros. Então, é sempre importante a gente estar dividindo essas informações. Sem dúvida. E nessa semana, inclusive, tava eu e o Mohamed sacaneando o Vinícius, né? Que ele é cheio de artigo para ler e tal, né? E agora ele conseguiu distribuir mais com o time e tudo. E Mohamed, tá vendo aqui, cara? Ele até tava se perguntando assim, pô, será que é legal compartilhar com todo mundo os artigos que eu tô lendo de NLP? Cara, sim, é legal. Né? Agora, Mohamed, você tem aqui uma confirmação pública aqui de que sim, é bacana, porque não dá para dizer antes, né, o quão um artigo vai ser útil para alguém, né? Aquele conhecimento, se ele te interessou e é um destaque para você compartilhar, é muito provável que ele seja relevante para outra pessoa em algum momento. Não, legal, bom saber. Boa. Legal. Alguém tem mais uma última pergunta? Uma coisa rápida aí, sobre esse network que você faz essa espiada no trabalho alheio. Para mim, o Papers with Code é a melhor plataforma que tem para isso. Mas eu também uso um pouco de Sequence e uns canais no YouTube. Uhum. Você recomenda algum outro além desses? Essa pergunta é engraçada, porque tem um canal que a gente usa, mas assim, específico para a gente que fez a ativação da Next, né? Então, tem muitas coisas, tipo, como é o nome daquela plataforma que parece o Discord, que usa para trabalho? Esqueci o nome. Slack? Slack, Quora? Tem vários Slacks da área de IA, mas a principal fonte dessas coisas que fica saindo assim é o Reddit. O famoso brasileirado Reddit é o maior lugar que você pode achar esses artigos saindo. E discussão, né? Porque aí tem um monte de galera que é da nossa área, alguém posta um artigo, olha isso aqui novo, isso aqui, aí a galera tá lá discutindo, fala, não, mas isso aqui é presta, isso aqui é mentira, esse cara aqui tá enrolando aqui.
Então, você vê muito esse parte. Então, eu acho assim, o principal hoje, até o Anderson já falou isso uma vez, eu lembrei de falar isso, assim, o Reddit é realmente o lugar onde tem muita gente, lá dos Reddit de IA, onde tem muito artigo sendo discutido e a galera postando as coisas lá. Às vezes, porque, por exemplo, se você olha os artigos que estão disponíveis no Archive, a gente pode pegar de graça, mas tem os artigos de conferência também, né, que às vezes a gente não tem acesso. Mas aí o pessoal lá posta lá dentro do artigo mesmo, dá um jeito lá, explica o que está acontecendo de forma que você pode fazer. E se você tiver alguma ideia, e você postar lá, o pessoal entra para discutir e conversar sobre aquela coisa. Então, eu acho que esse é um canal que eu acho que é o tipo principal deles, é esse. O Papers with Code, eu amo ele porque ele tem um código também. Então, se você quiser testar, já está lá o negócio e a galera descendo o pau se não estiver dando bom. Mas eu acho que esses são os principais canais para mim, assim, de ficar de olho nessas coisas. Legal, bem massa. Tá certo, obrigado. Bom, pessoal, deu a hora. Vinícius, cara, brigadão pelo tempo, brigadão por compartilhar com a gente. Então, e todo mundo aqui, obrigado pela presença. Na próxima sexta a gente vai ter mais uma talk. Na verdade, vai ser bacana porque o objetivo vai ser falar sobre as formas que algumas pessoas da DataGuard estão utilizando para aprender inglês, tá? Então, tem gente que usa, vamos dizer, métodos e técnicas peculiares, assim, diferentes. Aí a gente vai reunir aí, conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então, na próxima semana a gente compartilha o link, mas já fica o convite também para a próxima sexta-feira. Obrigado a todo mundo, um abraço e boa tarde aí, pessoal. Boa sexta. Galera. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Vinícius. Valeu. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.